Diante do preconceito racial em Hollywood, ainda mais escancarado em sua era dourada, fez com que a famosa atriz anglo-indiana Merle Oberon, conhecida por atuar em clássicos da década de 30, como o aclamado filme O Morro dos Ventos Uivantes, renegasse o seu passado, a sua cultura, a sua família, a cor de sua pele para alcançar o sucesso. Consciente de que em Hollywood naquela época não havia espaço para pessoas de origens não brancas, a atriz optou por ocultar sua origem mestiça. O seu talento e beleza inquestionáveis a impulsionaram para o sucesso, mas o medo constante de que a verdade sobre suas origens fosse revelada fez com que passasse a vida atuando como uma pessoa branca até o seu último ato. Hoje, no Flash da Fama, revelaremos não apenas a incrível carreira desta atriz, mas também os segredos chocantes que vieram à tona após a sua morte, como o surpreendente fato de que a mulher que ela acreditava ser sua irmã era, na realidade, sua verdadeira mãe. Esta é a fascinante história de Merle Oberon, que mesmo após as cortinas caírem, guarda mistérios que ecoam para além do seu último ato. Estelle Merle O'Brien Thompson, nascida em 19 de fevereiro de 1911, em Mumbai, atual Mumbai, na Índia, na época que o país ainda era uma colônia britânica. Assim que nasceu, recebeu o apelido de Queenie, em homenagem à rainha britânica Mary, que visitava o país naquele mesmo ano, junto ao rei George V, onde o mesmo foi coroado imperador da Índia. Seus pais eram Arthur Terence O'Brien Thompson, engenheiro mecânico britânico que trabalhava nas ferrovias indianas, e sua mãe era Charlotte Selby, nascida no Ceilão, atual Sri Lanka. Tinha ascendência mista, incluindo do povo indígena Maori. Aos 14 anos, Charlotte deu à luz a sua primeira filha, Constance, de seu relacionamento com Henry Alfred Selby, um capataz irlandês de uma plantadora de chá. Bom, aqui temos o primeiro triste drama da família de Merle. Charlotte teria sido, na verdade, violada por Henry, e deste abuso nasceu Constance. Mas sabe o que é mais triste? É saber que Constance, assim como sua mãe, também teve seu corpo violado, quando tinha apenas 12 anos, por seu padrasto Arthur, engravidando assim de Merle Oberon. Charlotte, sabendo o escândalo que isso causaria, pois já havia passado pelo mesmo que a filha, resolveu assumir a maternidade da criança. Ela tinha apenas 26 anos quando se tornou avó. Então, não foi difícil acreditarem que aquele bebê era de fato sua filha. E assim, criou ambas como irmãs, fato que Merle passou anos acreditando ser a verdade. E caso estejam se perguntando, sim, mesmo com a filha tendo sofrido o abuso, ela permaneceu com o marido. Sei que é revoltante, mas lembrem-se, era 1911 e ele era o provedor da família. Porque, basicamente, as funções que a sociedade impunha às mulheres naquela época era ser esposa, mãe e dona de casa. Isso só veio começar a mudar depois, na realidade, no decorrer da Primeira Guerra Mundial. Com os homens em combate, seus postos de trabalho ficaram vazios e mulheres passaram a ser contratadas para alguns cargos. Mas, voltando, em 1914, 3 anos após seu nascimento, seu pai Arthur ingressou no exército britânico e lá ele acabou morrendo, não em combate, mas sim de pneumonia durante a guerra. Após sua morte, elas levaram uma vida de extrema pobreza, morando em apartamentos miseráveis em Mumbai. Somente em 1917 conseguiram se mudar para condições melhores em Calcutá, onde Oberon conseguiu uma bolsa para estudar em uma das melhores escolas particulares da cidade. O que deveria ter sido um passo em direção a uma vida melhor, acabou sendo o começo de um pesadelo. Embora tivesse a pele clara em comparação com sua mãe, sua herança mestiça era conhecida e ela se tornou alvo de terríveis discriminações por parte das alunas, que tinham como alvo sua vida doméstica.
pois ela não tinha mais pai e sua mãe, além de solteira, era pobre e de pele escura. O bullying era tão intolerável que ela foi forçada a parar de frequentar as aulas, acabando por terminar os estudos com aulas em casa com a mãe. Na época, os anglo-indianos não eram aceitos ou bem vistos nem pelos britânicos e nem pelos indianos. Apesar desses contratempos, esse momento difícil teve uma enorme fresta de esperança, pois foi quando ela se apaixonou por atuar. Ela se apresentou pela primeira vez com a Sociedade Teatral Amadora de Calcutá, em 1920, aos 9 anos. Conforme crescia, acabou trabalhando como telefonista, sob o nome de Queenie Thompson, e ganhou um concurso no Firpus Restaurante em Calcutá, antes do início de sua carreira. Em 1928, aos 17 anos, ela fez sua primeira viagem à Inglaterra, usando o pseudônimo de Queenie O'Brien. Lá, ela trabalhou como anfitriã em um clube de Londres. Há boatos que chegou a fazer programas e alguns trabalhos de acompanhante. Em 1929, conheceu um ex-ator chamado Coronel Benfini em um restaurante local, com quem logo iniciou um relacionamento. Mas, depois de Finney visitar sua casa para conhecer sua mãe pela primeira vez, ele acabou terminando o relacionamento logo após esse encontro. E o motivo? Sua mãe, que era uma mulher negra. Foi quando ele se deu conta que Meryl era na verdade mestiça e terminou o relacionamento, pois não queria ser associado a uma pessoa de cor. Porém, ele havia prometido apresentá-la ao diretor irlandês Rex Ingram, se ela estivesse disposta a viajar para a França. Ela então empacotou seus pertences e se mudou para a França com a mãe, para descobrir quando chegou que seu suposto benfeitor as evitava, ainda que de fato a tivesse indicado para o diretor. Ingram se encantou com a aparência exótica de Meryl e logo a contratou como figurante para uma cena de festa no filme As Três Paixões, que marcou seu primeiro passo na indústria cinematográfica. Posteriormente, ela se apresentou em vários filmes, fazendo principalmente papéis triviais, nos quais não chegou nem a ser creditada. Sua grande chance no cinema se deu pelas mãos de Alexander Korda, um cineasta que mais tarde se tornou seu marido. Ele a descobriu casualmente em um restaurante de estúdio e, convencido de seu potencial, a escalou para um papel pequeno, mas muito central, como Ana Bolena no filme de 1933, Os Amores de Henrique VIII. Este foi o primeiro filme inglês a ser indicado ao Oscar de melhor filme. O sucesso do filme trouxe a atenção merecida para a atriz, mas a sombra do preconceito racial pairava sobre sua carreira. Para evitar possíveis obstáculos, devido à sua herança mista, o diretor empreendeu uma reformulação meticulosa na atriz. Trocou o O'Brien por Oberon, que era um sobrenome mais aristocrático, e providenciou aulas para eliminar seu sotaque, e fabricou uma nova história de vida. Segundo essa biografia fictícia, Meryl nasceu na Tasmânia, na Austrália, escolhida por ser distante o suficiente dos Estados Unidos e da Europa, mas ainda assim considerada uma colônia britânica. Ela seria filha de pais britânicos de classe alta e se mudou para a Índia para morar com seus padrinhos aristocratas, após seu pai, um oficial do exército britânico, morrer em um acidente de caça. A criação dessa nova identidade exigiu a destruição meticulosa do seu passado. Seus registros originais se perderam e a narrativa oficial afirmava que seus documentos foram consumidos por um incêndio, a deixando sem provas para confirmar suas verdadeiras origens. Seu tom de pele mais claro ajudou a sustentar essa farsa, embora seus traços desmentissem a narrativa. Agora você pode estar se perguntando, por que sua herança mestiça poderia ser prejudicial à sua carreira? Bem,
Naquela época, atores birraciais mestiços enfrentavam discriminação implacável na indústria. O Código de Produção Cinematográfica, vigente naquela época, proibia representações de miscigenação, definidas como relações sexuais entre as raças branca e negra. Filmes com tais representações não receberam o selo de aprovação para serem lançados, e casamentos interraciais eram proibidos em mais de 30 estados dos Estados Unidos. Portanto, se ela quisesse realmente alcançar o sucesso, teria que manter oculta sua verdadeira etnia. Por mais que tivesse talento e beleza, o preconceito racial imperava naquela época. Ela mesma dizia: "É mais fácil para mim ser algo que não sou do que agir como eu mesmo." Com o estrondoso sucesso de Os Amores de Henrique VIII, a atriz conquistou não apenas o reconhecimento, mas oportunidades significativas. No ano seguinte, estrelou como protagonista em filmes como A Batalha, A Vida Privada de Dom Juan e O Pimpinela Escarlate, ao lado de Leslie Howard, com quem ela manteve um relacionamento por um período após o sucesso comercial do filme. O crescente sucesso nos filmes britânicos, aliado à estreita associação com o diretor Alexander Korda, fez com que Meryl considerasse a expansão de sua carreira para Hollywood. Korda desempenhou um papel crucial ao vender parte de seu contrato para o produtor Samuel Goldwyn, abrindo portas na indústria cinematográfica norte-americana. A atriz atravessou o Atlântico, mas sua recepção em Hollywood foi tudo menos calorosa. Ao refletir sobre sua chegada, ela compartilhou: "Fui terrivelmente desprezada. Não vou citar nomes, mas fui tratada com frieza por algumas estrelas. A única pessoa que foi muito gentil comigo e de quem eu menos esperava isso, não sei porquê, agora que a conheço, foi Jean Harlow. Ela atravessou a sala para me encontrar e disse algo muito gentil sobre admirar meu trabalho e querer saber mais sobre mim." Seu primeiro filme sobre o contrato de Samuel Goldwyn, O Anjo das Trevas, de 1935, lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor atriz, pois foi a primeira vez que uma atriz birracial com ascendência asiática recebeu tal reconhecimento na preconceituosa Hollywood. No entanto, não teve impacto algum na época, já que o segredo de sua verdadeira origem era conhecido apenas por ela e por poucos próximos. Decidida a preservar sua imagem, ela nunca se permitiu aparecer diante das câmeras sem maquiagem, utilizando-a como uma armadura para esconder o tom natural de sua pele. Em 1937, ela estava destinada a estrelar outro filme de Korda, I, Claudius. No entanto, um acidente de carro interrompeu as filmagens e deixou a atriz com lesões faciais graves, que poderiam ter acabado com sua carreira. Mas ela ressurgiu com a ajuda de iluminação e maquiagem. Além de lidar com as consequências do acidente, ela teve que enfrentar a perda de sua mãe, Charlotte, naquele mesmo ano. Curiosamente, mesmo após descobrir a verdade sobre quem era sua mãe, a atriz nunca deixou de a considerar sua mãe. Quanto a Constance, sua meia-irmã, mãe, como queiram considerar, casou-se mais tarde com Alexander Soares, com quem teve 4 filhos: Edna, Douglas, Stan e Harry. Este último, ao descobrir a verdadeira relação com a atriz e ficar surpreso ao descobrir que ele era na verdade seu meio-irmão e não seu sobrinho, tentou se aproximar dela, mas encontrou resistência. Meryl nunca quis ter contato com ninguém da família além de Charlotte, mas apesar de manter distância do restante de sua família, ela fornecia apoio financeiro a eles. Em 1938, voltou a atuar no filme O Divórcio de Lady X, no qual contracenou com Laurence Olivier. No ano seguinte, em 1939, ela estrelou o aclamado filme O Morro dos Ventos Uivantes.
ao lado novamente de Laurence Olivier, consolidando-se como uma estrela em ascensão em Hollywood. Rumores sobre desavença entre os dois atores circulavam, destacando a arrogância de Olivier durante as filmagens e sua agressividade com sua coprotagonista. A situação chegou a um ponto crítico, ameaçando a participação do ator no filme. No entanto, uma intervenção firme do produtor Samuel Goldwyn fez com que o ator repensasse suas atitudes, resultando em uma mudança radical de postura. Merle Oberon, em suas próprias palavras, oferece uma visão única sobre a vida em Hollywood naquela época. Minha vida aqui está toda errada. Hollywood é o único lugar onde perco a fé e começo a me perguntar: o que há de errado com a natureza humana? Não conheço nenhum dos verdadeiros americanos. Conheço apenas um pequeno grupo de pessoas que vejo continuamente. E embora sejam charmosos e talentosos, a vida nesse grupo é muito anormal. Em Hollywood, as amizades são encaradas com cautela. As pessoas pensam muito sobre o que ou quem são bons para suas carreiras. E, no entanto, elas são tão completamente dependentes um do outro, o restante do mundo está tão completamente esquecido, que é dada uma falsa importância a cada relacionamento, aos pequenos desrespeitos e a todas as complicações triviais da vida. Em 3 de junho de 1939, a atriz se casou com o diretor Alexander Korda, em Antibes, mas o casamento não foi marcado pela fidelidade mútua. Entre os muitos casos da atriz, destaca-se seu relacionamento com John Wayne, astro dos filmes de faroeste, que perdurou por quase uma década. Enquanto ainda estava casada, a atriz alcançou algo notável: passar da pobreza para se tornar uma aristocrata. Em 1942, seu então marido, Alexander Korda, foi nomeado cavaleiro por sua participação no esforço de guerra, transformando Merle Oberon, estrela de Hollywood, em Lady Korda, uma aristocrata respeitada. Em 1940, ela sofreu mais danos no rosto, resultado do uso de anos de produtos químicos para clarear ainda mais a sua pele, o que causou erupções cutâneas em seu rosto e pescoço, principalmente ao redor de sua boca. Esses produtos continham altas concentrações de mercúrio amonizado, que provavelmente foi a causa da extrema sensibilidade cutânea da atriz. Relatos de que ela fazia o uso desses produtos desde a adolescência, pois eram amplamente divulgados na Índia pelas empresas britânicas que os produzia, com a promessa de que uma pele mais clara significava maior beleza. A cor de sua pele tornou-se uma grande insegurança para a atriz, refletida em sua citação sobre a beleza. Sem segurança, é difícil para uma mulher parecer ou sentir-se bonita. O uso contínuo desses produtos levou a danos mais sérios, denominados na época como envenenamento cosmético. Seu marido, Alexander Korda, providenciou os melhores especialistas em Nova York para os tratamentos de dermoabrasão, que, embora parcialmente bem-sucedidos, deixaram cicatrizes visíveis em sua pele. O diretor de fotografia Lucien Bellard idealizou uma luz especial para eliminar todas as suas falhas, pelo menos durante os filmes, por meio de um holofote compacto, que chamou de Ob em sua homenagem, que era montado na lateral da câmera. Ele iluminava a pessoa à frente e, junto com truques de maquiagem, ajudava reduzindo linhas e sombras desagradáveis, como sinais de suas cicatrizes. A atriz se divorciou de Korda e se casou com Bellard em 1945, com quem ficou casada até 1949. Neste mesmo ano, encomendou pinturas de sua mãe Charlotte, a partir de uma fotografia antiga que tinha, e instruiu a artista contratada a clarear o tom de pele de sua mãe. As pinturas ficaram penduradas em cada uma de suas casas até o dia de sua morte. Foi sua forma
de ter lembranças de sua mãe sem levantar questionamentos. Ela se casou mais 2 vezes, com o industrial italiano Bruno Pagliai, com quem adotou 2 filhos, Francesca e Bruno Pagliai Jr. Durante o casamento, viveram no México. Ficaram casados de 1957 a 1973. Depois de se divorciar de Pagliai, ela se casou com o ator Robert Wolders em 1975. Eles se conheceram enquanto ela filmava seu último projeto, Interval, no qual também atuava como produtora. Ele tinha 36 anos e ela 61. Após o casamento, se estabeleceram em Malibu e ficaram juntos até seu falecimento em 1979, aos 68 anos, vítima de um acidente vascular cerebral. Durante toda sua vida, Meryl Oberon esteve vigilante em esconder seu passado. Com o tempo, ficou cada vez mais difícil para ela negar suas origens, embora tenha se mantido firme em sua história até o fim de sua vida. Em 65, por exemplo, ela cancelou uma viagem à Austrália, após descobrir que jornalistas estavam querendo saber mais detalhes de seu passado no país. Já em 78, durante sua última visita à Tasmânia, ela passou a ficar perturbada, quando suposições sobre sua identidade continuavam a surgir. Em 1985, Charles Hyhan publicou a biografia Princesa Meryl, onde abriu a cortina sobre sua vida e revelou sua verdadeira história. No mesmo ano, o sobrinho de seu primeiro marido, Michael Korda, publicaria Queenie, uma história fictícia baseada na vida da atriz, que mais tarde se tornou uma série de TV, mostrando ao mundo tudo aquilo que ela lutou durante toda a sua vida para evitar. E acreditem, ela fez isso muito bem. Até hoje não se encontra fotos suas durante a primeira infância, adolescência ou com sua família. Meryl sofreu de problemas cardíacos até a sua morte. Faleceu sem nunca revelar aos seus entes queridos a verdade sobre sua herança, sem nunca admitir ter sido Estelle Meryl O'Brien Thompson. Bem, pessoal, seria fácil, na verdade, é fácil a julgarmos por suas escolhas, mas vamos nos pôr no seu lugar por um momento. Imagine crescer em meio à pobreza e desde pequena ser julgada por ser quem você é. Mesmo sendo metade indiana e metade britânica, você não é reconhecida ou aceita por nenhuma das partes. Em todos os lugares que você vai, propagandas, pessoas te fazem acreditar que a cor da sua pele é o problema. Acreditando, você então passa a fazer uso de produtos químicos que modifiquem isso, embora já tenha a pele mais clara que os demais. Descobre que aquela que acreditava ser sua mãe, na verdade, é a sua avó, e sua irmã, sua verdadeira mãe. E além de tudo isso, descobre que você foi fruto de um abuso. Pesado, né? Então um dia você recebe a oportunidade de realizar seu sonho, consegue se destacar e a possibilidade de voos mais altos surgem. Mas para isso, você deve esquecer quem é e foi até aquele momento, e uma nova identidade lhe será criada. Você negaria? Afinal, o que ser você até então tinha lhe trago de bom? É complicado, não é? Ela poderia ter revelado a verdade quando já estava estabilizada? Talvez, já que ela vivia sendo questionada sobre o assunto. Mas será que ela teria força psicológica para lidar com tudo isso? Ainda mais sozinha? Infelizmente, ela viveu refém de seus segredos, tentando realizar seus sonhos diante de um mundo racista. E fez o que foi necessário. Bem, mas vocês, o que acham? O que tem a dizer sobre a incrível, maluca e triste história de Meryl Oberon? Compartilhem suas opiniões e reflexões nos comentários abaixo. Obrigada a todos que chegaram até aqui. E se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal. São apenas 2 cliques, mas que fazem toda a diferença. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.